que é melhor? Maminha ou acém? Coxão mole ou picanha? Contrafilé ou filé mignon? Nesse vídeo eu vou te falar as 8 melhores carnes para diabéticos e também as 6 piores. Existe muita diferença entre os tipos de carne e eu vou te explicar por quê. Sem isso, você não vai conseguir controlar o diabetes. Diabetes tem fama de ser uma doença muito difícil de controlar. Na verdade, o que é difícil é você ter as informações corretas para ter o entendimento de como a doença funciona e aí sim conseguir controlar. Eu sei que muitas vezes você não tem o tempo necessário de consulta, você não tem as explicações que realmente precisa para entender sobre a doença. Muito por isso que eu criei o meu canal. Então, não deixe de curtir esse vídeo. Vamos fazer uma meta aqui de 3.000 likes. Já deixa essa contribuição. Isso serve de estímulo para eu continuar dando informações para vocês. É conteúdo gratuito e também ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e distribui para mais pessoas. E são milhões de pessoas que são diabéticas no mundo. Outras milhões vão ter diabetes, vão desenvolver. E tem muitos milhões também que não sabem que tem a doença. Para entender a nossa lista das 8 melhores carnes para diabéticos e também das 6 piores, você precisa parar tudo que está fazendo agora e se concentrar em entender essas informações que eu vou te passar. Se você entender isso, já vai valer a pena ter assistido esse vídeo. Bom, tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, o açúcar no sangue aumenta por um erro no hormônio insulina. O que acontece no diabetes tipo 1? O seu corpo destrói as células que produzem insulina. É uma doença autoimune. Então você não vai ter insulina. A insulina faz o quê? Retira o açúcar do sangue e coloca para dentro dos músculos, nos dá energia, para dentro dos tecidos, para dentro dos órgãos. Você consegue ter energia para manter as funções básicas e vitais do corpo. Então, no diabetes tipo 1, você não vai ter a insulina. No diabetes tipo 2, você vai ter insulina, só que o hormônio não vai estar trabalhando direito. Por quê? Vai ter um processo chamado de resistência à insulina. Você até tem insulina, só que o hormônio insulina não consegue ter a sua ação plena, não consegue agir no seu corpo. Ele vai estar resistente. Muitas vezes, o diabético tipo 2 até tem uma produção elevada de insulina. Então ele tem muita insulina, só que ela não tem ação de fato de reduzir o açúcar no sangue. Como você vai controlar isso, além de fazer escolhas sábias? Revertendo esse processo. Porque eu falei que vale para o diabetes tipo 1 também. Diabetes tipo 1, você obrigatoriamente vai ter que utilizar a insulina, porque você não vai ter, né? A insulina é um hormônio fundamental para a nossa vida, mas se você tiver resistente à insulina, além de diabetes tipo 1, você está resistente ao hormônio, você vai ter que utilizar doses maiores desse hormônio. Isso vai tornar o seu controle muito mais difícil. Então, independente do seu tipo de diabetes, preste atenção nessas informações. Qual é o principal responsável por resistência à insulina? O tecido gorduroso, o tecido adiposo. Por isso que o diabetes tipo 2 está ligado à obesidade. Existem outros fatores também, como o fator genético. O fator genético é muito forte no diabetes, mas ele não é o único. Existem os fatores modificáveis que você consegue controlar. Essa história do que carne não faz mal para o diabético é balela. Gordura animal tem muita caloria e a caloria vai fazer o quê? Aumentar o seu tecido gorduroso, o seu tecido adiposo, por consequência, vai piorar o diabetes. Então, as carnes mais magras são as melhores para o diabético. E as carnes que contêm uma quantidade maior de gordura, por esse motivo que eu expliquei, são piores. Além disso, se a carne for muito gorda, depois de horas, você vai continuar tendo uma absorção dos outros macronutrientes, como os carboidratos, por exemplo, e eles vão sim
piorar o seu controle glicêmico. Isso fica bem claro em alguns estudos que mostraram as pessoas que fizeram testes antes de se alimentar e depois. Alimentações ricas em gordura, as pessoas fizeram um aumento mais prolongado desse açúcar no sangue. Então é importante sim você se atentar às outras coisas que não são carboidratos, que não são açúcares. Número 1, nossa lista das melhores carnes. Maminha é uma carne magra e entra na nossa lista. Número 2, patinho. Patinho também é uma carne muito magra e vai ajudar você nesse processo de controlar o diabetes. É importante lembrar que não existe nenhuma carne, nenhum alimento que é totalmente proibido. A chave é a moderação. Então, se o seu nutricionista, seu médico tiver indicado algo diferente, você vai seguir a orientação dele, porque ele conhece o seu caso e sabe muito mais que eu estou falando uma recomendação em geral. Se você analisar cada caso, as recomendações podem ser diferentes. Então, por isso que se seu médico indicou outra coisa ou seu nutricionista, você vai seguir a recomendação dele. Número 3, peito de frango. Peito de frango também tem um teor reduzido de gorduras e uma alta taxa de proteínas e entra na nossa lista das 8 melhores carnes para diabéticos, porque dessa maneira, fazendo melhores escolhas, você tem uma margem para consumir um pouquinho mais. Em contrapartida, outras carnes você vai ter que restringir, fazer as escolhas mais sábias. Então, peito de frango entra na nossa lista e é o número 3. Número 4, peixes de águas profundas. Salmão, sardinha, atum. Você já viu um atum? Coloca nos comentários se você alguma vez já viu o tamanho do atum, é muito grande. Eu lembro uma vez que eu estava no Rio de Janeiro, passou um atum, estava indo para o restaurante, era na Barão da Torre, o nome da rua. Passou o atum, todo mundo ficou olhando, meu Deus, é um peixe muito grande. Então fica essa curiosidade aí para quem não sabe. Eu achava que era pequenininho, tá? Não me julgue por isso. Número 5, lagarto. Lagarto no sul é conhecido como tatu. E na Bahia, meus amigos baianos, um salve para a Bahia. Tem muito baiano aqui no canal. Na Bahia, o lagarto é conhecido como paulista. Isso mesmo. Então tem essas diferenças aí. Mas o lagarto é uma carne que tem um baixo teor de gordura e também entra na nossa lista número 5. Número 6, coxão mole. Também é uma opção mais acessível. Eu sei que as carnes estão caras, não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu sei que muita gente vai falar, né, que as carnes estão caras e tudo mais, mas coxão mole é uma opção mais acessível e também uma carne que tem um baixo teor de gorduras. Eu vou incluir também no item número 6, coxão mole e coxão duro. É bem equivalente em termos de valores nutricionais, aí, de macronutrientes. Então, coxão mole, coxão duro. Número 7, filé mignon. Também é uma carne que entra na nossa lista pelo baixo teor de gordura. Número 8, vou colocar aqui outros peixes, como dourado, merluza, muito bom. Algumas listas colocam aí a merluza como o número 1. Então, dourado, merluza, carpa, truta, são peixes que têm um baixo teor de gordura e também são peixes mais acessíveis. Agora eu vou te falar as 6 piores carnes. Até agora alguma surpresa ou não? Bom, número 1, vão ser carnes que são mais gordas, obviamente, né, em contrapartida dessa nossa lista. Então, número 1, acém, uma carne bem gordurosa e tá entre as carnes que o diabético precisa restringir, né? Precisa ter um pouco mais de atenção. Número 2, picanha. Você que gosta de um bom churrasco, gaúcho como eu, e outras partes do Brasil, até do mundo,
Eu sei que vocês também gostam de churrasco, mas picanha é uma carne bem gorda. Não é nenhuma surpresa, né? Você já sabe, tem aquela capa de gordura. Então a picanha é uma das carnes que você tem que ter um pouco mais de atenção. Número 3, costela de porco e costela bovina. Geralmente a costela tem um teor bem grande de gordura, e tem que ter bastante moderação. Dizem que é uma das melhores carnes, não sei qual é a sua preferida, eu não perguntei no início do vídeo. A minha é a picanha, tá na lista das piores, mas como nós já conversamos aqui, tem que ter moderação. Então costela, tanto costela suína ou bovina, entra na lista que você deve ter mais atenção. Número 4, vazio. Em outras partes do país, o vazio é chamado de fraldinha. Aliás, na maior parte do Brasil é chamado de fraldinha. Então fraldinha tem uma porcentagem bem grande aí de gordura. Ao contrário do que muitos pensam, tá? Muitas pessoas acham que fraldinha, que o vazio é uma carne magra, mas tem uma taxa bem alta de gordura. Número 5, cupim. Essa também eu acho que não vai ser surpresa para ninguém. O cupim, você até consegue ver, o marmoreio, consegue ver a gordura ali entremeada na carne, até por isso que é tão macio, mas tem que ter muito cuidado, que tem uma taxa muito alta de gordura. Então, número 5, cupim. Número 6, contrafilé. Contrafilé também é uma das carnes que você tem que ter atenção pela taxa de gordura. Queria deixar um adendo aqui, eu falei que é o C6, mas eu lembrei, mas da linguiça e dos embutidos, eles têm uma concentração bem alta de nitratos e nitritos, que de maneira comprovada causam câncer de intestino. Então, assim como linguiça, salame, tem uma atenção especial e, se possível, reduza muito ou não consuma esse tipo de alimento. Você quer mais dicas como essas? Então, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações para sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube te avisar, ele vai te notificar. Aqui eu posto muito conteúdo sobre diabetes, tireoide, endocrinologia, medicina. Então se inscreva e siga acompanhando. Não se esqueça da nossa meta, deixa seu curtir. E agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir, que é um vídeo que eu falo 7 frutas baratas para os diabéticos. Eu falei aqui que as carnes são caras, então para compensar isso, eu fiz a lista das 7 frutas melhores e mais baratas que os diabéticos podem consumir. É esse vídeo aqui, ó. Um abraço!